Boa tarde. Fazer esse pequeno vídeo para vocês, como uma espécie de revisão para a nossa primeira verificação. E alguns pontos que serão importantes nós fazermos a nossa revisão, né? Principalmente vocês, lendo os textos que já tem, os vídeos que foram mandados, os slides, tudo isso vai contribuir para uma melhor compreensão para esta primeira verificação. Os dois autores que serão cobrados para a primeira verificação são os autores que, depois das nossas aulas online para cá. Max Weber. O que nós basicamente deveremos compreender de Max Weber? O que é a sua sociologia, que é uma sociologia compreensiva, né? A sociologia de Max Weber quer entender a sociedade a partir dos indivíduos, e esses indivíduos, né, realizam ações. E essas ações individuais, né, que é a ação social, elas podem variar de tipo. Essas ações são basicamente 4 tipos de ações. Uma ação racional com relação a um objetivo, ao fim, né? O indivíduo realiza uma ação e aquela ação lhe leva a um outro objetivo. O aluno estuda para ser aprovado na verificação. Seria basicamente isso. Existem as relações racionais em relação ao valor, ou seja, o indivíduo realiza aquilo porque acredita em determinado valor. Acredita em fazer o bem porque acredita que é um bem e pronto. Bom, acredita naquele valor da ação, sem buscar nada além da própria ação. Existe uma ação racional baseada na emoção ou na afetividade, né? A pessoa comete determinada ação movido por uma questão emocional, ou uma raiva, ou um sentimento de paz, ou de alegria, né? Está tão alegre que compra um buquê de flores e dá para a mãe. Ou então está tão marcado pela raiva, pela ira, que compra um revólver e atira no primeiro que passa. Isso seria uma ação afetiva ou emocional. E existe uma ação baseada na tradição. O indivíduo comete aquela ação, realiza por tradição. Por exemplo, as ações religiosas, né? Todo ano faz aquele determinado rito por conta que já vem desde muito tempo que ele recebe por conta das tradições religiosas. Ou costumes familiares, que é realizado naquela determinada casa por conta de uma tradição. E tudo isso são ações sociais. E a sociologia de Max Weber quer compreender essa ação social. E essa ação social é marcada sempre pelo motivo, pelo sentido. Toda ação na sociedade que são realizadas pelos indivíduos, para Max Weber, ele encontra ali, ele quer entender o sentido, a motivação, né? As causas e os efeitos daquela ação na sociedade. Um outro conceito importante em Max Weber é o conceito de burocracia, né? O que é a burocracia? Até um texto que eu entreguei para vocês também, que havia deixado na Xerox, que alguns têm, a maioria deve ter. A burocracia, segundo Max Weber, é toda aquela engrenagem, aquela máquina administrativa que as coisas públicas ou privadas têm. Os governos, as empresas, são geralmente organizadas dentro de uma estrutura organizacional que permite a administração. Isso é próprio dos estados modernos, das instituições modernas, em que existe um chefe, em que existem departamentos, e que cada um realiza uma função. E quanto maior a instituição, maior a burocracia.
é tudo que é relativo à administração, a papéis, a documentos. A burocracia é a grande máquina organizacional que os militares também têm, né? As hierarquias, as patentes. Todo o funcionalismo desta máquina é a burocracia. E a burocracia também, principalmente em relação à sociedade capitalista, né? Os profissionais de cada área, os profissionais das empresas, as ações racionais baseadas em diagnósticos para o melhor andamento de toda a empresa, de todo o departamento público. Então, tudo isso é a burocracia e é um conceito que nós devemos estar atentos para essa primeira verificação, que vai ser importante. Então, em Max Weber, é basicamente isso e aquilo que vocês já têm de material que vocês têm em casa, que eu deixei nas shares, que eu enviei também na plataforma para vocês. O outro autor que nós já veremos de estudar para a nossa primeira verificação é Karl Marx. O Karl Marx é o teórico do materialismo histórico. E o que é esse materialismo histórico? É uma compreensão sociológica em que ele enxerga a sociedade como o que move a sociedade é a busca dos bens materiais. E nessa busca dos bens materiais existe a luta de classes, né? O proletariado e a burguesia. O proletariado, os operários, os mais pobres, e a burguesia, os donos do capital, do dinheiro, do poder, os donos dos modos de produção, é quem tem as empresas, as fábricas, as indústrias, que numa relação de trabalho baseada na exploração, sugam do proletariado, do trabalhador, a força de trabalho. E tudo isso se dá numa luta do explorador e dos explorados, que é a luta de classe, os conflitos. E por que se dá o conflito? Porque ali se percebe e ali existe a desigualdade econômica e social, que se dá por um mecanismo que Marx chama de mais-valia, que é aquele excedente de trabalho que o trabalhador realiza e não é remunerado. E é justamente esse excedente que vai criando, gerando a riqueza no sistema capitalista, que vai aumentando, alargando a separação entre ricos e pobres. E como é que esse sistema capitalista faz para se manter? Além do capital, eles também têm os seus aparelhos ideológicos. O que são aparelhos ideológicos? E o que é ideologia? Principalmente, ideologia. Ideologia são ideias criadas por esses grupos, essas elites, segundo Marx. Essas ideias são criadas principalmente através dos meios de comunicação, das mídias, para também na religião, também o próprio governo, também na educação, na ciência, onde vocês puderem imaginar. São criadas ideias para esconder a verdadeira realidade. E esses indivíduos acreditarem que a realidade, no fundo, é a fantasia. E acreditam quase que no mundo de fantasia, que é a ideologia, criando, por sua vez, indivíduos, pessoas, uma sociedade alienada, ou seja, que não é capaz de pensar por si, que não é capaz de mudar, transformar essa sociedade que vive em conflito, que é desigual, que existe essa luta de classe e que existe esses conflitos. Tudo isso gerado por conta do capitalismo, que tem por objetivo primeiro e único e primordial o lucro. O capitalismo é o sistema que gera o lucro.
A mais-valia, conceito marxista por excelência, tenta analisar, à luz das teorias econômicas, o valor do trabalho, o processo de alienação e da força de trabalho proletária. Essa teoria do valor-trabalho diz que o valor econômico de uma mercadoria só pode ser auferido quando são medidas as horas de trabalho empregadas em sua produção, entrando nessa contabilidade as horas empregadas em trabalhos anteriores, necessário para o atual estágio da produção. Existem em Marx dois conceitos importantes, né? Que é o valor de uso. O valor de uso é um conceito bastante interessante que Marx utiliza, mas no momento nós não vamos adentrar nisto aqui. O conceito, agora, o mais interessante é o de mais-valia, que é esse excedente que o trabalhador trabalha e não é ele retornado de forma de reconhecer o trabalho, a força de trabalho que esse trabalhador realizou na produção de um bem para o capitalismo. Então, basicamente, são esses pontos que eu gostaria de lembrar a vocês para que estudem em casa, leiam, para a nossa prova, que será dia 23, agora, quinta-feira, certo? Então, desde já, bons estudos, boas leituras.